Mateus 13, verso 10 diz: os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Você já parou para perguntar por que o Senhor Jesus ele ensinava com parábolas? Se você quer saber essa resposta, fique comigo até o final e te espero logo depois da vinheta. A paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Oséias aqui, mais uma vez na Escola de Profeta. Seja muito bem-vindo a mais um estudo que se inicia dentro da Cristologia. E estamos aprendendo sobre os ensinos de Cristo. Tá? Então, estamos entrando aí numa série de estudo, aprendendo aí sobre a maneira que o Senhor Jesus ensinava, os seus métodos de ensino, para estarmos aprendendo e estamos também aplicando esses estudos. Essa é a terceira videoaula que estamos estudando aí sobre esse tema, os ensinos de Cristo, tá? E como eu perguntei antes da vinheta aí, deixei uma questão: por que Jesus ensinava em parábolas? Esse é o tema dessa videoaula e nós vamos saber o porquê o Senhor Jesus ele ensinava em parábolas, ao qual até os seus discípulos levantou esta questão a ele. Então fique comigo até o final, fique à vontade. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, faça parte desse projeto Pão e Glória do Senhor. Amém? Se você vê que essa aula te forneceu informações e você aprendeu, deixa o teu like em nome do Senhor Jesus Cristo aí, e se sentir aí e para nos ajudar, compartilha, né, esse like aí, compartilha esse link do estudo, essa videoaula aí para os seus contatos, seus amigos, para expandirmos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. No ensino de Jesus, por meio de parábolas, Cristo poderia ter desvendado aos homens as mais profundas verdades da ciência. Também ele poderia ter revelado mistérios que hoje requerido o esforço e estudo de muitos séculos para aprofundar-se. Mas ele não fez assim. Jesus não disse coisa alguma para satisfazer as curiosidades ou a ambição dos homens. Falava aos homens das verdades que se relacionavam com a conduta da vida e a eternidade. Jesus, ele é o mestre por excelência. Ele é mais eficiente do que os mestres que o antecederam. E ainda hoje ninguém o superou. Ele é o mestre dos mestres. Ele é o professor dos professores. Os seus ensinos são exemplares. Então nós vamos estar aprendendo sobre esses ensinos do nosso Senhor Jesus, para estarmos usando os mesmos métodos também de ensino, porque Ele é o mestre do mestre. Ele é o Senhor dos senhores. Tá? Então, na primeira parte do ministério de Cristo, Ele falando ao povo com palavras tão simples que todos os seus ouvintes podiam compreender as verdades. Mas em muitos corações, a verdade não ia se aprofundando logo após ela era tirada. Isso nós vemos em Mateus 13 e o verso 4, que diz assim: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Tá? Pois também foi uma pergunta feita pelos discípulos, e o próprio Senhor Jesus respondeu no Evangelho de Mateus, conhecido na parábola do semeador. Foi uma própria pergunta dos discípulos que fizeram: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Vamos ver. Nós lemos essa mensagem aqui no início, aí, antes da vinheta, Mateus 13, verso 10. Porém, eu quero que você acompanhe essa leitura comigo aqui. O verso 10, o verso 13, o 14, e o 15 e o 16. Let's go. Venha comigo. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Então ele vai responder aqui: porque vendo, eles não veem, e ouvido, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo,
vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Então, o Senhor Jesus deixa bem claro que se eles ouvissem e entendessem com o coração, Jesus ia curar eles. Se eles fossem uma boa terra, a semente ia frutificar e a cura ia acontecer. Verso 16. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Então, o Senhor Jesus, ele finaliza dizendo: feliz é os olhos de que vê, feliz é os ouvidos do que os ouvem. Esse é feliz. Porém, aquele que o coração não está apto, não está ouvindo, recebendo essa semente, é um coração sem cura, mas um coração que está sedento a ouvir a palavra de Deus. Esse coração, ele vai receber cura de Deus. Então a pergunta é, por que Jesus ensinava em parábolas? A resposta para essa pergunta é, para provocar a resposta positiva de vir a Jesus, de pedir uma explicação. Então Jesus, ele faz de propósito essas mensagens, esses ensinos em alegorias, em figuras, em comparações, que é chamado de parábolas, para que as pessoas pudessem vir até ele com uma resposta positiva e pedir uma explicação. Jesus, ele queria despertar isso nas pessoas, de poder procurar ele logo depois desse ensino, para questioná-lo ele sobre algumas coisas das parábolas, para dar explicação. Deus, ele quer que nós vamos até ele. A própria palavra de Deus diz: vinde a mim e eu chegarei a vós. Então, para nós poder compreender e entender as coisas do reino dos céus, não basta sermos só ouvintes. Basta nós chegarmos a ele e falar: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Qual é o segredo do reino revelado nessa mensagem? Pois bem, Mateus 13, verso 10, os discípulos aproximaram dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? É uma questão não só nossa, é uma questão que os próprios discípulos levantaram esse questionamento ao próprio Senhor Jesus. Pois bem, o Senhor Jesus, ele queria que os seus discípulos fossem um discípulo verdadeiro. Porque para ser um discípulo, é frequentar a escola de revelação. Um verdadeiro discípulo, ele tem que frequentar a escola de revelação. E que escola é essa? É aos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para Marta: Marta, está preocupada com os afazeres? Mas a Maria escolheu a melhor parte, que é sentar aos pés dele e ouvir a mensagem e as revelações do céu. Então aprenda isso, porque para eu ser um verdadeiro discípulo, eu preciso frequentar a escola de revelação. E as revelações estão aqui, revelada para mim e para você, pela presença do Espírito Santo. Continuando em Mateus 13, verso 11, diz: ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Veja que Jesus, ele divide em dois grupos aqueles que estão ouvindo as suas parábolas. Então ele diz que o primeiro grupo é os seus discípulos. A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, as revelações. O outro grupo, mas a eles, não. Por quê? Porque o verso 14 vai responder: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo,
jamais perceberão. Ou seja, Isaías profetizou essa mensagem muitos anos antes de Cristo nascer. E se cumpriu na época de Isaías. Estava se cumprindo novamente na época do Senhor Jesus. Porque o povo não estava com o coração aberto, o povo não estava interessado em querer saber os segredos do reino dos céus. É bem verdade que o João Batista, o Senhor Jesus, e começou seus ministérios dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que a imagem daquele povo, daquele contexto que Jesus está pregando, é que eles esperavam um reino visível. Eles esperavam um reino mostrando algo visível aos olhos deles. Porém, o reino que Deus veio revelar por meio de Jesus era um reino ainda espiritual. Era um reino ainda interno, íntimo do coração. Que eles precisavam mudar internamente, para depois ser mudado externamente. Parábolas tinham um propósito duplo. Qual é o propósito duplo da parábola? Porque ela tinha um propósito duplo. Então qual é? Ela escondia as verdades dos incrédulos e infiéis, ao passo que revelava os ensinos às pessoas que tinham ouvidos prontos para ouvir. Então esse é o propósito duplo da parábola. Enquanto ela está escondendo as verdades do reino dos céus, aqueles incrédulos e infiéis, mas ao mesmo tempo ela revela os ensinos às pessoas que tinham ouvidos sedentos com sede para ouvir sobre o reino dos céus. E o reino era revelado a esses. Por isso lhe falo por parábolas. O Senhor Jesus respondeu aos discípulos. Porque vendo não veem, e ouvido não ouvem, nem entendem. E nele se está cumprindo a profecia de Isaías que diz, certamente ouvireis, e de nenhum modo entendereis, porque o coração deste povo se fez pecado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam e eu os cure. Ou seja, eles tamparam os ouvidos de propósito. Tamparam os olhos. Eles tamparam os olhos de propósito. Eles tamparam os ouvidos de propósito. Porque eles não queriam se converter o seu coração à mensagem de Cristo e à mensagem do reino. Então se cumpre a profecia em Isaías. Por isso que o Senhor Jesus, ele ensina em parábolas. Porque a parábola está ocultando essas verdades, esses corações endurecidos, porque eles não queriam cura. Mas revelava e curava aqueles que estavam com o coração aberto, como a semente na boa terra. Pelo trecho, se observa claramente que os fariseus, o grupo ali, que o Senhor Jesus dividiu, os judeus que não estavam ali com o coração aberto, e principalmente os fariseus, e os discípulos que estavam com o coração aberto e os que seguiram. Pelo trecho, se observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, só viam a figura aleatória e que mostrava, tá? Ou seja, a figura que Jesus passava para eles em parábolas, eles viam e entendiam. Eles estavam, o semeador saindo a semear, a semente caiu na beira do caminho, a outra caiu meio entre as pedras, no meio dos espinhos, e outra. Isso aí nós sabemos, nós vemos isso aí sempre e tal. Mas não sabe a revelação por trás dessas palavras. Ou seja, como que isso é? É como quem não quebra a nozes. Você já viu a noz? A noz, ela tem uma casca dura, protegendo a semente. Porém, o importante ali, a riqueza maior não é a casca, a riqueza maior é o que está dentro da casca. Aquela semente que chamamos de nozes. Tá? Ou seja, quem não quebra nozes, só vê a casca. Isso era aquele povo, isso era esse primeiro grupo. Porque esse grupo via as figuras, como via a nozes.
mas via só a casca, mas não via a semente dentro da casca, porque eles não quebravam essa casca. Eles não quebravam para desfrutar, né, da semente, dos benefícios daquela semente que ela tinha, que é muito rica. O grupo não quebrava nós e não conseguia desfrutar do interior dela e dos seus benefícios da semente. O outro grupo, porém, quebrava e desfrutava das riquezas das nozes. Assim eram os discípulos. Eles quebravam essa casca e comiam da semente e desfrutavam ali das riquezas que essa semente dava a eles. Isso é a revelação dos ensinos de Cristo. Mateus 21 e o verso 45 já revela, né, a esse grupo primeiro de judeus com o coração endurecido, né, que não acreditava na mensagem de Jesus. Já é revelado aqui em Mateus 21, 45. Leia comigo, tá? Sobre a parábola dos lavradores. Diz assim: quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Se você ler sobre, né, a parábola dos lavradores aí, ao qual um dono de uma terra agregou os lavradores para cuidar dessa terra, que ele estava saindo e viajando, ele pediu para que outros homens ali fossem, né, requerer ali algumas coisas dessa vinha, dessa terra, dessa plantação. Esses homens, os lavradores que estavam cuidando, né, maltrataram aqueles enviados do seu senhor, porque ele estava ausente da sua terra. Maltrataram, mataram. Então, o senhor da terra falou assim: vou enviar meu filho, porque se eu enviar meu filho, eles vão ter respeito com ele. Quando eles viram que o filho veio requerer as coisas da terra, né, ali do seu senhor, eles pararam e pensaram: opa, calma aí, esse é o herdeiro, se nós matarmos o herdeiro, vamos tomar posse da herança. Então pegaram e mataram o herdeiro. Ou seja, se você pegar todo o significado, você vai ver que o Senhor dessa terra é Deus, que o Filho que ele enviou é o Senhor Jesus Cristo. É que esses lavradores maus eram os fariseus, os escribas, os judeus com o coração ruim. Então eles, 45, quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Então eles entenderam que Jesus estava falando dos lavradores maus, que eram esses homens. Tá? Então, Jesus estava já revelando a eles: olha, esses lavradores são vocês que estão querendo usurpar da herança do filho, da terra do pai. 2 Coríntios 4:4 também diz: o Deus dessa era cegou. Esse Deus está com D minúsculo, então não é o nosso Deus, o eterno, o Criador. É o Deus com D minúsculo, tá? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, por que eles não conseguem entender? Porque o Deus dessa era, deste mundo, está cegando o entendimento deles, colocou um véu sobre os olhos deles, que eles não conseguem ver a luz do evangelho, não conseguem ver a glória de Cristo, não conseguem ver essa mensagem maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Não é muito difícil entender a principal razão pela qual o segundo grupo não compreendia as parábolas. Eles não têm disposição obediente e contrita para ouvir e aceitar com fé e arrependimento genuíno a mensagem de Jesus. Eles esperavam que Cristo falasse do reino de Deus com ações exteriores, mas para a decepção do cortejo foi acentuado a adesão ao reino por meio de uma disposição interior. Isso se explica pelo contexto imediato e depois pela primeira parábola de Mateus 13. Essas parábolas surgem em função da oposição dos fariseus e da hostilidade de alguns da multidão contra o ministério de Jesus e a mensagem do reino de Deus. Essas comparações eram uma forma de apresentar verdades espirituais, também condenar atitudes injustas, hipocrisia e arbitrariedade. Então, ou seja, essas comparações que o Senhor Jesus apresentava era para apresentar verdades espirituais, só que também ele condenava atitudes injustas,
as hipocrisias dos corações daquele povo. Como eu acabei de dar o exemplo, né, de Mateus, sobre os lavradores da vinha, 21:45. Também temos uns outros exemplos aqui. Por exemplo, um cego não pode guiar outro cego. Então, o Senhor Jesus não só usava parábolas para revelar as verdades do reino de Deus, mas também para condenar as atitudes erradas daquele povo e daquela religião, daquela contemporânea que ele estava pregando. Ou seja, ele dá um exemplo que um cego não pode guiar outro cego. São verdades que condenam as hipocrisias, injustiça que havia no meio deles. Ao passo que os seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Eles viam e ouviam o ensino. O sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prendia à figura ou à palavra sonora. Eles não ficavam presos só naquela imagem que Jesus passava sobre a semente do semeador semeando, a rede, né, ali do pescador, que, né, a pérola preciosa, sobre as 10 virgens, todas essas imagens que ele transmitia, né, aos ouvintes. Eles não ficavam presos apenas nessas imagens, eles não ficavam presos apenas nas palavras do Senhor Jesus. Eles iam até o Senhor Jesus e perguntavam o seu significado e as suas revelações. Porque uma coisa de modo que os fariseus ouviam, mas não ouviam, viam, mas não viam. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvido do corpo. Outra coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvido do Espírito. Em outros termos, ouviam, mas não escutavam. Viam, mas não enxergavam. Para completar esse estudo, eu quero deixar aqui para vocês Romanos 19. Romanos 1:19. Romanos, capítulo 1, verso 19 e o verso 20. Diz assim: pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, os homens não têm desculpa, porque Deus lhes manifestou. O Deus invisível se manifestou ao visível. Como? Por meio da criação do mundo. Toda a criação que ele criou já está manifestando os seus atributos invisíveis. Está manifestando o seu poder e a sua natureza. Toda a criação, toda a natureza de Deus, que Deus ele criou nas suas obras. As obras de Deus já propaga o seu poder, propaga a sua natureza, né, a sua existência, tá? Então, é bem visível isso. Então, o homem não tem desculpa. Mas não sabia que o senhor conhecia. Mas você não viu as obras, as galáxias, os planetas, o sol, a lua, os passarinhos, as cachoeiras, tudo isso, alguém criou. Quem criou? Deus. Essa passagem é uma das mais importantes da Bíblia, acerca do conceito de revelação natural. É isso tudo que eu falei. E a ideia de que, além de Deus se revelar em Cristo e nas Escrituras, Deus também se revelou a todos por meio da natureza e da história. Então, a natureza, Deus se revela na natureza, Deus se revela nas coisas que Ele criou. Tá? O verso 19 e 20 de Romanos 1, o mundo natural, como em todo, dá testemunho de Deus por meio da sua beleza. A complexidade, a estrutura e a utilidade. Hebreus 1:3 diz: sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa, ou seja, tudo que ele criou por meio da sua palavra, e tudo é sustentado por meio da sua palavra. Então você nunca parou para pensar o que está sustentando os planetas? O que segura os planetas? O que deixa os planetas organizados? O que deixa
né, a função da lua e do sol sempre está, cada um fazendo o seu serviço no seu devido horário certinho, nunca um tomou o tempo do outro. Tudo está no seu devido lugar por meio da sua palavra. Ele sustenta por meio da tua palavra. Cristo se fez nossa natureza. João 1,14. O verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Cristo se fez nossa natureza e habitou entre nós. A divindade foi revelada na humanidade. A glória invisível na visível forma humana. Então, ou seja, Deus se revelou. O Deus invisível se revelou em forma visível na pessoa de Jesus Cristo. Deus se revelou na semelhança do homem, se fez semelhante ao homem, se revelou na semelhança, na imagem do homem, para que o homem o conhecesse. O invisível se revelando em forma visível. A divindade foi revelada na humanidade, a glória invisível. Na visível forma humana, os homens podiam aprender do desconhecido, abre aspas, Deus, que eles não conheciam, pelo conhecido, abre aspas, Jesus Cristo. Ou seja, os homens podiam aprender daquilo que eles não conheciam de Deus, que é o desconhecido. Eles começaram a conhecer Deus por meio do que eles conheciam, que era Jesus Cristo. Assim era nos ensinos de Cristo em parábolas. O desconhecido, o reino de Deus, era ilustrado pelo conhecido, coisas comuns do seu dia a dia. Então a parábola era as coisas comuns que Jesus usava, né, do dia a dia deles, que era o conhecido, as coisas conhecidas, as coisas visíveis, para revelar a eles as coisas desconhecidas que era o reino de Deus. Então Jesus usou coisas conhecidas, coisas visíveis, para revelar as coisas invisíveis e segredos do reino dos céus, por meio das parábolas. Por isso que ele ensinava em parábolas. As coisas naturais eram o veículo para as espirituais. Cenas da natureza, da experiência diária dos seus ouvintes, eram relacionadas com as verdades da Escritura sagradas, guiando assim do reino natural para o reino espiritual. O que é ligado à terra é ligado ao céu. Mas o que é desligado da terra é desligado do céu. Assim estavam aqueles dois grupos. O grupo que estava ligado aqui na terra, com o coração ligado a Cristo, estava se ligando com o coração ao céu. Mas aquele grupo que estava com o coração desligado de Cristo aqui na terra, estava se desligando do céu e das verdades do céu. Tá? Então, assim como Cristo, o invisível, o Deus invisível, se tornou visível para se revelar aos homens, como nós lemos em Romanos 1, 19 e 20, que Deus lhe se revelou a eles, por meio até das suas criação, as coisas visíveis, para que eles pudessem entender, para que eles possam ser revelados. Assim, Cristo, ele pegou os ensinamentos visíveis deles, das coisas do dia a dia deles, para revelar os invisíveis. Amém? Pois bem, continuando aqui, são as parábolas de Cristo, verdade, as que unem o homem a Deus e a terra ao céu. Em seus ensinos da natureza, falava Cristo das coisas que suas próprias mãos havia criado. Já pensou? Cristo falando dos livros dos vales, ele mesmo que criou. Cristo falando dos passarinhos, porque ele mesmo criou. O Criador falando das próprias criação que sua mão criou. Eita glória. Cristo falando dos peixes, que ele criou os peixes. Né? E assim tudo veio criado por meio dele. A natureza fala do seu Criador. Não só do Criador está falando da sua criação, mas a natureza agora também fala do seu Criador. Porque em Romanos nós lemos que a natureza revela Deus, suas obras, a galáxia, e o universo e tudo. Que cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades. Dessa maneira, interpretava Jesus a mensagem que ele mesmo dera aos lírios e à relva do campo. Por exemplo, Mateus 6. Vamos ler aqui alguns versículos para terminar e finalizar aqui. Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, se não preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, está vendo que Jesus usa a natureza para revelar coisas do céu? Os lírios dos mares, a relva do campo, os passarinhos, para revelar as coisas dos céus. O Criador, usando as suas criações, criação, para revelar os segredos do reino dos céus. Usando coisas visíveis para revelar as coisas invisíveis. Por isso que Jesus ensinava em parábolas. Porque havia um grupo que estava com o coração fechado, com o coração desligado, e não conseguia ter acesso ao céu. Porém, havia um outro grupo que estava com o coração ligado, mas que estava ligado ao céu. Amém? Que você possa ser esse grupo, o segundo, que tem um coração aberto, um coração ligado a Cristo, ligado à sua palavra, ligado aos seus ensinamentos e ligado aqui conosco nesse canal. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva nesse canal. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like para que o YouTube também propaga essa mensagem a outras pessoas, para que essas pessoas também possam abrir o coração e essa semente possa ser plantada no coração deles e possa haver frutos para o reino do céu. Quero despedir você na paz, na graça e no amor de Deus, que você possa receber o abraço do Espírito Santo. Te espero até a próxima e tchau!